sinto muito feliz, muito honrado com esse convite e com essa homenagem. A minha ligação com o CETRANS é longa data. Vou resumir muito rapidamente a minha trajetória até aqui, longa, mas pode ser sintetizada. Só que eu pedi licença para você. Como foi dito, comecei minha carreira, comecei a minha vida no momento que nasci. Uma infância muito feliz, vida familiar muito feliz. Aí eu fiz um curso de matemática e fiz até o doutorado em matemática. Eu acho que eu me comportei com bastante disciplina para poder terminar o meu doutorado, publicar alguns trabalhos, sempre muito preso na rigidez do pensamento matemático, o que não me impediu de produzir coisas dentro dessa rigidez, passando pelos crivos de dizer, será que isso aí está obedecendo as regras de fazer boa matemática? Os trabalhos foram publicados, examinados por matemáticos, que dão o ok, e lidos por alguns matemáticos também. Eu acho que parou aí. Isso não me impediu de pensar sobre outras coisas. Quer dizer, aquilo que eu estudei até foi muito sugestivo, porque o problema central, eu não trabalhei nisso, mas a origem de tudo que eu trabalhei na minha pesquisa é o estudo de uma coisa muito comum que a gente encontra em brincadeiras de crianças, que é bolha de sabão. Vocês não mergulham uma bolinha, uma espuma de sabão, soltam e formam uma bolinha. Mas ela não sai numa bolinha. Ela sai numa forma assim, passa algum tempo, ela adquire uma forma esférica e a esfera perfeita. Quais os princípios, qual a formulação matemática desse processo, tudo isso é uma coisa chamada, hoje a gente chama, é uma área de pesquisa em matemática pura chamada superfícies mínimas, e dentro de uma área maior chamada cálculo das variações, que começa com um episódio que está lá na Eneida do Virgílio, que é a parada que ele dá em Cartago, e a rainha Dido de Cartago se apaixona por ele, e aí tem um episódio de natureza matemática, que a rainha Dido fundou Cartago através de uma estratégia muito interessante. Ela recebeu do pai, quando ela disse que queria sair de casa, né? Recebeu, porque era obrigada a casar com alguém que ela não queria. O pai, então você não casa, então vai procurar a sua vida no mundo. E deu um punhado de moedas para ela. Ela chegou com essas moedas numa terra e pediu para comprar aquela terra. E o dono da terra deu muita risada. Com isso aqui, você compra aquilo que você pode cercar com o couro de uma vaca. Aí pensou, pegou o couro de uma vaca e cortou uma tizinha, e deu uma coisa enorme. E ela cercou o território e a cidade de Cartago. Chegou o homem e falou, olha, estão aqui as moedas, eu estou comprando tudo que eu cerquei com esse couro de vaca. Esse é o problema chamado problema de Dido, que é o primeiro problema matemático sofisticado de uma área chamada cálculo das variações, que liga com a bolha de sabão. Fechando, o meu interesse matemático me levava também a coisas desse tipo, de natureza histórica, leitura dos clássicos para ver o que o Virgílio estava falando. A Dido aparece outra vez na Divina Comédia, lá do Dante Alighieri, aparece esse Dido. Então, tudo isso fez com que a minha produção matemática, que me deu o doutorado e uma
carreira toda, eu sou professor emérito de matemática, me deu toda essa carreira, não me tirou do interesse em olhar para outras coisas. Aí aconteceu uma coisa notável. Eu fui convidado para dar um curso na África. E chegando na África, em República do Mali, que era um país pacífico, não é o que está acontecendo hoje, um país muito pacífico, com uma cultura muito forte. E ali eu aprendi outras realidades culturais, inclusive o fazer científico e matemático de outras realidades culturais. Isso me levou a pensar que a ciência e a matemática estão muito mais próximas à realidade ambiental, à realidade social, aos interesses da cultura, do que aquela matemática e ciência que sai do mundo acadêmico, que se originou também do interesse de indivíduos pela realidade, por tudo aquilo, mas no ambiente mediterrâneo, e que não se justifica que seja única para o mundo inteiro, só naquele ambiente. E com isso eu entrei naquilo que eu chamei etnomatemática, e que hoje é uma área de pesquisa reconhecida internacionalmente. A etnomatemática é de natureza essencialmente transdisciplinar e transcultural. Em 1986 foi realizado pela Unesco, sob coordenação do Bassarab de Escolesco, um congresso em Veneza para discutir o conceito de transdisciplinaridade. E eu fui convidado. E ali eu me senti muito à vontade, porque, quer dizer, o que eu praticava era transdisciplinar, que era etnomatemática e etnociência. E aí eu me dei bem e comecei a participar. E é o que foi dito pela Vitória. Participei dos principais congressos, dos principais eventos. E uma das coisas importantes dessa participação foi quando se resolveu criar aqui o CETRANS. Com sede, foi conseguido uma sede lá na USP, ligado ao Lito, ao Fred Lito, e desde então eu sou, com muita honra e muito orgulho, ligado ao CETRANS. Tenho participado um pouco, porque uma coisa que eu não consegui ainda manejar é esse tempo que corre tanto, e eu não sei se é porque eu sou velho, mas todo mundo sofre isso, não consegue correr tanto. E cada vez eu estou mais atrasado, com menos capacidade de fazer as muitas coisas que estão aparecendo por aí, como grupos como esse, que são extremamente estimulantes, mas aonde eu vou encaixar tempo para isso? Não dá. E o tempo escapa. Continuo ativo na minha profissão. Como foi dito, eu sou professor credenciado em vários programas de pós-graduação e muito ativamente o programa onde eu tenho trabalhado mais é na Uniban, onde existe um excelente programa de pós-graduação em educação matemática, com história e filosofia da matemática. E eu tenho participado muito com muitos alunos, fazendo mestrado e doutorado comigo, alunos que me dão, no fundo, razão na minha existência profissional. Se eu não tivesse esses alunos, o que seria, como eu justificaria essa minha carreira? E quando esses alunos mostram carinho, no meu caso do professor Evanilson, que veio assistir uma palestra minha, eu fico todo emocionado. Muito emocionado pela homenagem, emocionado pela presença de vocês e, em particular, para ver meus ex-alunos que continuem ligados. Eu digo, meus ex-alunos são meus orientandos, são como meus filhos, uma forma de filho. E eu me sinto muito feliz com isso. Bom, quando eu fui convidado para essa palestra que me deu essa homenagem, e além de receber a homenagem, o privilégio de poder falar e ser ouvido, é um privilégio você falar e alguém te ouvir. Já pensou que coisa terrível você querer falar e não ter ninguém ouvir?
um privilégio, ao mesmo tempo foi sugerido, coisa que eu poderia falar. E eu resolvi me enquadrar um pouco no que está sendo um dos focos atuais e, na verdade, é tudo aquilo, sintetiza tudo aquilo que eu tenho feito e pensado. Então é uma palestra, eu diria, para preparar, mais ou menos fácil, porque é aquilo que eu tenho pensado. Mas organizar é que agora eu vou ver se eu funciono com esses aparelhos, porque tecnologia me dá Isso, dá uma baile. ajudada. Me dá um baile. Deixa eu ver se eu ajeito. Isto aqui, acho que Esse daqui também. basta apertar isso? Basta Ah, tá. Eu começo com uma citação que há muito tempo me fascina. E quando eu vi essa tradução, eu me apropriei da tradução que a Geni Segal fez. Logo no início do Fausto, todo mundo conhece a história do Fausto, né, de Goethe. Mas essa fala no início eu achei notável, porque é o Mefistófeles que vai falar com o Deus, o Fausto trata do Altíssimo, ele vai falar com o Altíssimo e quer continuar a missão dele, e ele mesmo diz, não é? Afinal, atormentar o ser humano é o que eu faço. Essa é a missão dele. Mas ele quer mais sucesso e mostrar para Deus que ele é capaz de conseguir qualquer um que caia na conversa dele. E Deus fala para ele, por que você não tenta o Dr. Fausto? E ele, assim fora, ele pensa e escreve, agora eu peguei esse velhinho. Ele foi lá e achava que ia levar o Dr. Fausto. Mas esse é o livro. Mas no prefácio ele diz, quando ele está se dirigindo ao Altíssimo, ele diz, da razão dá-lhe o nome, está falando do homem, não é? Da razão dá-lhe o nome e a usa afinal para ser mais feroz que todo animal. Parece, se o permite vossa graça, um pernilongo gafanhão que esvoaça saltando e vai saltando à toa. E na erva a velha cantarola entoa. E se jazesse ainda na erva o tempo inteiro, mas o seu nariz se enterra em qualquer atoleiro. Essa é a visão que o Mefistófeles tem do homem. Em algum momento ele diz, de todas as suas criações, essa é a pior. Aí mesmo ele diz, um dos sóis, ele não tem o que dizer. Então não é. Não está castigando a natureza. Parece que não foi bem criada, de acordo com ele. Ele nada tem a dizer. O que deu errado foi o ser humano. Esse é o pensamento do Mefistófeles. E nós vamos ver se, de fato, isso aí não tem alguma coisa de verdade. Quando a gente lê isso, fica chocado. Né? Como é possível? Você está vendo, nós estamos com um grande problema de escoar nossa safra. Safra de soja. Daria para alimentar tanta gente. Só num ano, cerca de 250 mil pessoas morreram de fome. Fome quer dizer, morre porque não tem o que comer. E tantas crianças. Essa foi uma notícia, quando eu vi essa notícia no Terra, eu logo fui para o New York Times e confirmei esse dado que eles têm. Ao mesmo tempo, na mesma noticiário, você lê que a soja não tem como sair de tanta produção e gente morrendo de fome. Alguma coisa está errada aí. Uma coisa está errada. 1 em cada 8 pessoas no mundo passa fome. E por que passa fome? Alta nos preços dos alimentos. Por que os preços dos alimentos sobem? Porque tem gente acumulando muito dinheiro.
é um sistema econômico perverso. Isto é, se afundar no atoleiro. É uma coisa muito triste, mas a gente lê isso. A civilização moderna está ameaçada, não há dúvida. Nós estamos passando por ameaças muito sérias. E quem diz isso eu chamo mais um depoimento de um cientista inglês muito famoso. As principais ameaças à existência sustentável da humanidade agora vêm de pessoas, não da natureza. A gente tem muita tendência a dizer a natureza está fazendo isso, está fazendo aquilo. A natureza tem o seu curso e em todos os momentos da história teve momentos, era do gelo, era disso, era daquilo. Agora, a ameaça maior vem das pessoas. Os choques ecológicos, que são desencadeados pela exigência de um crescimento insustentável da população do mundo. Vai crescendo, crescendo, crescendo. A rápida disseminação de pandemias. Nunca vi tanta coisa acontecendo. Uma vez começa AIDS, depois vem HIV, depois vem outra coisa. Depois vem... Claro, a peste, se você quiser, 500 anos atrás, você vê a peste, que liquidou metade da população europeia. Agora nós estamos com uma ameaça equivalente, né? Então pode causar grandes estragos, e principalmente no mundo em desenvolvimento. As tensões políticas são decorrentes da escassez de recursos. Não pense que questão política, as guerras que a gente vê, sobretudo na situação de Israel e Palestina, não é puramente uma questão religiosa. Não. Ali quem controla o Jordão, quem controla a fonte de água para aquela região que é muito seca. É uma questão de controle de água. E em outras regiões se dá a mesma coisa. Então, o controle de meios como água e outros recursos é um negócio que provoca guerras as mais cruéis possíveis. Igualmente preocupantes são as ameaças que resultam das novas tecnologias, que são mal trabalhadas para erro ou terror, que podem provocar uma ruptura social irreversível. Esse editorial me chocou muito. É editorial de uma das revistas mais importantes que a gente tem na área, que é Science, da American Association for Advancement of Science, e foi publicado recentemente, é uma coisa muito séria. Nós sentimos essa ameaça, está ameaçado. Eu peço também a apoio de um matemático famosíssimo, que é o Mikhail Gromov. Ele é professor do Instituto de Altos Estudos Científicos na França, Bruxelles, e recebeu o prêmio Abel, que não existe prêmio Nobel em matemática, mas existe um prêmio equivalente ao Nobel, igualzinho, mesmo valor, mesmo método, mesmo procedimento, igualzinho, só que chama o prêmio Abel. Então ele recebeu, equivalente ao prêmio Nobel. Isso quer dizer, é um sujeito muito respeitado. Recebeu isso pelas suas contribuições revolucionárias à geometria. Esse homem, numa entrevista, diz o seguinte, entrevista recente, 2010, diz que a Terra vai ficar sem os recursos básicos, não podendo prever o que vai acontecer depois disso. Vamos ficar sem água, ar, solo, tais raros, para não falar do petróleo. Tudo vai, essencialmente, chegar ao fim dentro de 50 anos. O que vai acontecer depois disso? E o Gromov diz, estou com medo. Tudo pode ir bem se encontrarmos soluções, mas se não, então tudo pode chegar muito rapidamente ao fim. As soluções que se tentam, como, por exemplo, achar o pré-sal, tudo isso é muito falso. Não é isso que vai resolver a coisa. O pessimismo do Gromov
quanto à sobrevivência da civilização, não pode ser considerada uma afirmação leviana. Não é daqueles catastrofistas que dizem o mundo está chegando ao fim, cuidado, estamos chegando ao fim do mundo. Não é isso. Quer dizer, um fulano da categoria dele, do nível, a responsabilidade que ele carrega como detentor de um prêmio Nobel de Matemática, equivalente ao Nobel de Matemática, por todo o conhecimento que ele tem. E os elementos, ele pensou muito e calculou muito antes de fazer essas afirmações que em 50 anos tudo vai acabar. Isso tem que ser levado a sério. E a pergunta que ele faz, que nós temos que fazer, é o que podemos fazer. Então essa tem sido a minha grande preocupação também. Claro, sem capacidade como esses grandes, mas pelo menos despertar entre os mais jovens, que poderão ter ideias brilhantes, despertar a necessidade de botar toda a nossa energia nesse tipo de problemas, que são muito mais urgentes do que qualquer outra coisa. Eu vejo que o estado da civilização, que é o que está sendo ameaçado, a civilização, depende do quê? De fatos e fenômenos naturais, depende, obviamente, de fatos e fenômenos criados pelos homens. Não vou dizer que não tem importância você destruir toda uma floresta amazônica para plantar soja, não tem importância, tem muita importância. Então é um dos fatores que atingem o estado da civilização. E os sistemas de conhecimento que podem nos dar uma visão equivocada do que é a realidade. Para mim são esses os três grandes elementos que a gente tem que entender. Sistema de conhecimento, em particular, que é aqueles onde a gente tem mais familiaridade. Sistemas de conhecimento começam a se organizar na Europa num período denominado Baixa Idade Média e na Renascença, na forma de disciplinas. Claro, o sistema de conhecimento existe desde a pré-história, mas elas se organizam de uma forma especial nesse período, depois das Cruzadas, começa a se organizar em disciplinas. E as disciplinas, nós sabemos, surgem mais ou menos nessa época. Inclusive, a disciplina tão básica como é matemática, é uma disciplina que se reconhece como tal só a partir lá do século XIV ou XV. Antes eram coisas muito mais gerais. Então, elas se organizam e se fecham em disciplinas e surgem assim as disciplinas acadêmicas. E os indivíduos com competência se tornam os especialistas. Isso é coisa de 1500 para frente. Agora, isso acontece fundamentalmente na Europa. E nós temos vários estudos sobre o que se passa em outros países, sobretudo no Oriente, a China, que é muito antiga, a Índia. E é uma outra história, não quer dizer que eles não tenham, mas é uma outra organização disciplinar, como existe também em culturas como os andinos e nas culturas amazônicas, que são muito ricas, também existe uma organização do conhecimento, mas não em disciplinas rígidas no modelo europeu. Então, coisa que você fala em matemática, em física, química, isso em outras culturas não faz muito sentido. Os sistemas de conhecimento organizados em disciplinas são elencos de saberes e fazeres de um grupo, um elenco apropriado para lidar com questões, situações e problemas bem definidos e de interesse do grupo. Então, o grupo organiza as disciplinas com interesse nas coisas que interessam ao grupo, com o objetivo que interessa ao grupo. Então, as disciplinas são subordinadas a critérios de validade que são formalizados. Nas epistemologias, quando você fala epistemologia da matemática, são epistemologias que dizem, isso que eu estou falando é verdade, não é, é válido, não é. E tudo de epistemologias se refere a isso.
e com metodologias, como fazer matemática, como produzir matemática, como fazer a matemática avançar. São metodologias específicas. E tanto essas epistemologias como as metodologias obedecem a certos modos de pensar que a gente chama paradigmas. Não vou entrar no detalhe de cada uma dessas palavras, porque basicamente todo mundo sabe o que é. Claro, a gente pode, para cada uma delas, escrever tratados enormes, mas todo mundo sabe mais ou menos o que é. Na transição da Baixa Idade Média e da Renascença para a Idade Moderna, logo em seguida, novos meios de observação e de questionamento são desenvolvidos e novos contextos culturais são conhecidos. Claro, nessa transição é que a gente começa a ter alguns elementos novos. Só para dar um exemplo muito legal. Capacidade de olhar para o céu. Até então, o que você via no céu? Você via no céu só aquilo que o olho não permitia. Nesse período, começa a surgir luneta. E a história do Galileu, do Huygens Galileu, é uma coisa notável. Começa a aparecer a luneta, que permite você fazer observações astronômicas, etc. Então, são coisas muito, muito interessantes. Também os modelos de questionamento, também como o questionamento mais flagrante nesse período, o questionamento do poder papal. Mas, puxa, seríssimo, você tem aquela coisa, Papa não se discute, de repente ele é questionado, etc. Então são outros tipos de questionamento e coisas também que interessam ao seu dia a dia. Você começa a se interessar por exemplo, o corpo humano, que até então não se tocava, que esse livro não permitia, depois das cruzadas, e quando chega em 1500, 1600, ele é dissecado, todo mundo conhece, cada músculo conhece a circulação de sangue, tudo isso começa a dar uma outra questão de questionamento. Vamos questionar o que acontece aqui, o que acontece ali. Então, esses grandes questionamentos que surgem em função de novos instrumentos, novo tipo de observação e de análise da realidade, isso tudo abre perguntas sobre problemas novos, não identificados, não reconhecidos. E o Descartes é talvez o primeiro a dar um alerta sobre isso. E ele diz, Descartes é um sujeito muito instruído, de uma excelente formação. Ele conhecia muita filosofia, muita matemática, muita álgebra, muita geometria. E ele diz, essa frase eu acho fundamental. Ele diz, por esse motivo eu considerei ser necessário buscar algum outro método que, contendo as vantagens dessas três, e aí ele está falando especificamente de filosofia, lógica e as matemáticas, em particular geometria e álgebra, estivesse desembaraçado dos seus defeitos. O que ele diz, logo no comecinho, a primeira ou segunda página do discurso do método, e muita gente pula e vai logo ver qual é o método. Mas essas reflexões dele, dizendo aquilo que eu aprendi, que todo mundo conhece, não dá conta do recado. Por isso eu procurei um outro método. E aí vem uma coisa importantíssima. Ele diz, logo na primeira ou segunda página, ele diz, esse foi o método que eu usei para bem conduzir a razão. E ele apresentava esse método somente como um exemplo. Jamais para ser um método seguido pelos outros. Então, o grande perigo que a gente tem é de, sobretudo nos sistemas educacionais, na escola, o professor, sobretudo na pós-graduação, o professor de metodologia te dá um método. E você tem que fazer a pesquisa seguindo aquele método.
E você tem que ser um pesquisador seguindo o método tal. E a primeira coisa que pergunta, qual é o seu método, qual é a sua metodologia de pesquisa? Na verdade, o método se faz à medida que a gente está interessado no problema e vai avançando o problema. E por isso é uma frase famosa do grande filósofo Pierre Bourdieu, que ele diz, livrai-vos dos cães de guarda da metodologia. Muita gente está mais interessada em ver se a metodologia dele está certa. E a gente vê tanto, agora mesmo, uma aluna minha, orientando, mandou um trabalho para um congresso, trabalho muito bem, muito gostoso, só que precisa detalhar um pouco qual é a sua metodologia. São coisas. E você tem. A metodologia quer dizer quem você está seguindo como o seu. Você está servindo de cão de guarda para quem? Aquele que te dá uma metodologia, você segue aquele. Então, isto é que uma das coisas. Eu digo que isso é tudo. São conhecimentos de metodologia engaiolada, etimologias engaioladas. E aí eu criei uma metáfora que eu chamo de gaiolas epistemológicas e fiz uma figurinha muito interessante sobre isso. É uma gaiola. Os pássaros estão na gaiola. Os pássaros são como o conhecimento da gaiola. Muito diferente desse pássaro aqui. Porque esse aqui voa a hora que ele quiser. Esse aqui não pode voar para fora da gaiola. Este, eu acho que. Eu gostei muito dessa minha metáfora, de usar essa gaiola. Porque os pássaros de uma espécie, eles vivem numa mesma gaiola. Eles se alimentam do que eles encontram na gaiola. Claro. Hoje dá o alimento, eles têm o alimento lá na gaiola. Eles só voam no espaço da gaiola. Eles procriam e se repetem dentro da gaiola. Os passarinhos que nascem vão fazer o mesmo tipo de vida que os pais. Eles se comunicam numa linguagem deles. Piu, 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 para cá, e o outro entende e responde com piu, 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 piu. É a linguagem deles, própria deles. Esse é o universo deles. Eles só enxergam o que a grade permite. Se perguntar de que cor a gaiola é pintada por fora, não dá para saber. Eles não sabem de que cor a gaiola é pintada por fora. E a gaiola é o que está imerso no mundo real. Então nós podemos viver engaiolados em nossas epistemologias, em nossa metodologia, etc., sem saber o que se passa por fora. Acho que isso realmente é a coisa que me preocupa muito nos sistemas de conhecimento que nós construímos. Para se conhecer e lidar com o mundo real, é necessário sair da gaiola. E o próprio Gromov diz, numa entrevista de 2010, nessa entrevista de 2010, que nós estamos numa torre de marfim, que é equivalente à coisa que eu falo agora. Nós estamos numa torre de marfim. E estando na torre de marfim, o que podemos dizer? Estamos nessa torre de marfim e nos sentimos confortáveis nela. Mas realmente não podemos dizer muito, porque não vemos bem o mundo. Nós temos que sair. Isso não é tão fácil. Não se trata de abrir a porta da gaiola, porque enquanto ele estava dentro da gaiola, foi dito para ele que se ele sair, tem um gato lá fora que pode comer. Ele se sente mais confortável, mais seguro na gaiola. Não basta você dizer, não, a porta está aberta, saia. Não, se você fez a cabeça dele que não dá para sair porque é perigoso, ele se sente melhor. É por isso que o Bourdieu diz, livrai-vos dos cães de guarda. Não é a gaiola, é o cão de guarda da metodologia, é a mesma coisa. Então,
Esse realmente é o grande problema que nós temos na formação de gerações futuras. Grande problema que temos. Então, as disciplinas, voltando a falar de disciplinas, são conhecimentos engaiolados em epistemologia e metodologia específicas que lidam com questões bem definidas dentro da gaiola e com problemas formulados com interesse lá dentro da gaiola. Será que o recurso a sistemas de conhecimento organizado em disciplinas é suficiente para lidar com essa situação catastrófica que nós temos no mundo? Eu acho que não dá. Assim como Descartes achou que não dava e criou um método, vamos pensar num método que nos permita não ser engaiolados. O reconhecimento dessa insuficiência das disciplinas não é novo, não. Numa conferência feita pelo secretário da Academia de Ciências de Paris, o Fontenelle, a Academia de Ciências de Paris, a maior do mundo, mais importante, e o secretário de Fontenelle, no século XVIII, fez um discurso, e nesse discurso ele dizia: as multidisciplinas serão necessárias. O que são as multidisciplinas? Bom, você considera uma gaiola, outra gaiola, você sabe que tem várias gaiolas, cada um fica na sua gaiola. Porque isso aí deu origem ao sistema escolar, onde você toca a campainha, estava na gaiola da matemática, tocou o sinal, sai da gaiola da matemática e entra na gaiola da geografia. Tocou o sinal, sai da geografia e entra na gaiola de não sei o quê. Cada momento você está engaiolado. Em cada momento escolar você está engaiolado. E durante aquele momento, é como se a sua cabeça virasse canal de televisão. Você só pensa naquilo, fala daquele jeito, vê os problemas que interessam, os problemas de aula, tocou o sinal, você vai ver a história. Isto aqui deu essa questão, as multidisciplinas são isso. Uma grade disciplinar, o que é isso? Bom, aí também isso não deu conta e surgiram as interdisciplinas. É claro, na hora que você começa a trabalhar com o corpo, começa a conhecer melhor o corpo, começa a questionar mais, etc. Na hora que você começa a ter também instrumentos materiais mais acessíveis, mais sofisticados, etc., você começa a perceber que as disciplinas em si não dá. O melhor exemplo disso é ficção à maravilha, porque grandes escritores de ficção têm uma visão muito menos engaiolada que os especialistas. Então, quando você vai na Frankenstein, o livro da Mary Wollstonecraft, você vê o que é o Frankenstein? Bom, é um autoconhecimento de anatomia que eles passaram a ter naquela época. Então eles sabem que tem várias coisas no corpo. Então você junta, pega uma daqui, outra dali, etc. E constrói claro, você precisa uma cabeça, precisa um braço, precisa uma... Então ele vai pegando e dá para construir um fulano. Bom, aí você tem uma outra coisa. Mas esse fulano é só um pedaço juntos. Aí existe um grande progresso uma ciência nova que está surgindo em eletricidade. E um sujeito, um cientista italiano, Galvani, foi que descobriu a eletricidade. Eletricidade animal. A eletricidade nasce como ciência a partir de eletricidade animal. Percebendo que o animal tem os seus nervos de algum modo estimulados pela eletricidade. E o Galvani fez aquela famosa experiência, todo mundo conhece, de uma rã morta, que ele liga uma corrente elétrica, uma bateria, liga e a rã se move. Se move. Tem os movimentos. Puxa, então, esse corpo tem um braço grudado com isso, grudado com uma pedra, etc., quem sabe dando lá um impulso elétrico, esse corpo
se movimenta. E é isso que fizeram o Frankenstein. Da onde pegar essa eletricidade? Aí tem um outro cientista fazendo uma coisa completamente diferente, que é o Benjamin Franklin, que percebeu que dá para você chamar raios, e os raios estão cheios de eletricidade. Então a ideia do para-raios. Puxa vida, esse para-raio que põe a eletricidade lá para dentro, quem sabe esse para-raio pode dar eletricidade suficiente para animar um corpo humano que é grande. E daí nasceu o romance, a novela Frankenstein. O que é isto? Isto é um pensamento totalmente interdisciplinar. São as várias disciplinas que se combinam para um objetivo. E esse é o pensamento do século XIX, quando começa a se pensar nas disciplinas que podem ser combinadas. E aí nascem coisas como bioquímica, físico-química, física-matemática. Então você precisa combinar algumas coisas. Mas uma vez que você combina essas coisas, elas todas têm que seguir as epistemologias específicas. A matemática ficou um pouco mais geral, porque também ela tem aqui a física à vontade, junto com ela, mas não passa daquilo que é limitado, permitido pela física. Não passa daquilo que... E os métodos, ou é método de matemática ou de física. O que é? Essencialmente outra gaiola. Tanto que começam a surgir os especialistas em bioquímica, os especialistas em físico-química, etc., cada um sujeito às grades da sua gaiola maior. Aí nós podemos combinar 3, 4, 5 disciplinas, não é uma gaiolinha, mas é um viveiro onde você tem pássaros de todo tipo lá. Mas não deixa de ser fechado. Não é como esse aqui. Onde você pode aqui ter um periquito, pode ter um sabiá, pode o que for, estão todos nessa árvore e pode voar à vontade. A gaiola é fechada. Então os instrumentos intelectuais e materiais desenvolvidos a partir da modernidade não foram suficientes, não são suficientes para lidar com fatos e fenômenos amplos. E esses fatos e fenômenos podem apresentar um comportamento caótico, e aí nós sabemos, alguns podem ser tratados por uma disciplina, outros não dá para você subordinar uma disciplina. Você tem que ir além daquilo que está engaiolado. E um primeiro alerta para isso vai no questionamento da própria ciência moderna como um todo. E a ciência moderna, a gente costuma dizer, aquela que começa com Newton. Newton e todos os pensadores lá da época. Livro fundamental é o Princípio de Newton. E tudo isso, todo aquele desenvolvimento que se faz da ciência a partir do início do século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, tudo isso acaba sendo... seguindo um determinismo que é causa e efeito. Uma causa que produz um efeito. Uma lógica clássica que todo homem é mortal. Sócrates é homem. Portanto, Sócrates é mortal. Você vê a pergunta. Mas como é que você pode estar falando do futuro se o Sócrates ainda está vivo? Pode ser que ele não seja. O questionamento dessa lógica, que parece uma coisa tão... Claro, nessa forma que eu falei, não tem como, o Sócrates é... Mas eu não via, pode ser que ele seja aquele privilegiado que nunca vai morrer. Bom, o sujeito é bom. Aquele outro é ruim. Onde eu ponho, os homens justos vão de um lado, aqueles que não são justos vão para lá. É o sim ou não. Ou é ou não é.
E tudo isso é baseado nesse negócio. É sim ou não? É ou não é? É uma lógica que só permite essas duas coisas. E os sistemas formais. Todo conhecimento organizado em forma de axiomas, de princípios, teoremas, etc. Um demonstra o outro. Esse é o estilo da ciência moderna. Você vê qualquer livro de geometria, qualquer livro, tudo é baseado nesse tipo de lógica, tudo é baseado, toda a ciência desse tipo de causa e efeito. Esse é o tripé em que as ciências modernas se baseiam. Aí vem o questionamento. Então eu destaco 3 exemplos muito importantes. Um deles, a questão da física quântica, mecânica quântica. Quer dizer, por mais que ele aplicasse para alguns fenômenos que eles conseguiram identificar, porque passaram a ter instrumentos mais poderosos, etc., por mais que se tentasse, a física não dá conta. E aí o Max Planck veio com um outro conceito, que é a física mecânica quântica. Não vou falar sobre isso. Também o Freud também tinha esse negócio, porque o sujeito está se comportando mal, porque tem alguma coisa encostada nele, ele tem exorcismo, todo esse negócio. E aí ele mostrou a complexidade da consciência, tudo isso. Então sai um pouco daquele determinismo. É assim, portanto vai ter que ser assim no próximo passo. A lógica recebe um golpe enorme quando um grande matemático, um jovem, Luiz von Brouwer, ele diz, não, mas essa lógica que diz que verdade ou falso, verdadeiro ou falso, que é a lógica aristotélica, não responde à intuição humana. Porque os homens sabem que há coisas que não são estritamente assim, as coisas que não são estritamente desse jeito, e que deve haver uma situação meio intermediária. Isto é o que depois é a lógica do intuicionismo, lógica intuicionista, e que depois também foi retomada pelo Pasco, etc. É o terceiro excluído, é a mesma coisa. O terceiro incluído. Então, esse aí é o primeiro alerta dentro da matemática, que seria talvez o reduto mais forte desse tipo de raciocínio. E ele é questionado. E também eu estou usando a matemática como sendo áreas disciplinares exemplares. Todo mundo diz, não, isso é, matemática é o padrão. E a matemática é o que vai sendo questionado. E os sistemas formais, você tem uma estrutura lógica, com axiomas, com teoremas, etc., bom, tudo você pode trabalhar só com isso. Então, o Hilbert, que é um grande campeão dos sistemas formais, dizia, eu posso construir todo um sistema equivalente à geometria euclidiana, em vez de partir de ponto, reta e plano, eu posso partir de porta, janela e copo de cerveja. Diz que ele estava com um círculo de amigos, de alunos, numa cervejaria, e perguntaram qual é a matemática, a geometria euclidiana, que é a coisa mais formal que tem. Ele falou, é formal, muito formal, tão bem estruturada que dá para você fazer, não é ponto, reta e plano, pode ser porta, janela e copo de cerveja. Então isso aparece como uma das coisas, mostrar o quão rígido é o formalismo, no sentido de não ter nada a ver com a realidade dos objetos que você está trabalhando. Esse sistema formal, ele diz, tudo se mostra dentro das regras do sistema formal. E aí um matemático chamado Kurt Gödel formulou um teorema dentro da gaiola e mostrou que não é possível saber se é verdadeiro ou é falso dentro dessa gaiola. Isso aí foi uma coisa terrível no ambiente matemático e deu esse abalo. Então,
o mundo real, que é onde as gaiolas estão dentro do mundo real. É um conjunto de fatos e fenômenos interligados que resultam de fatores internos e externos, todos agindo e interagindo local e globalmente e consumindo a energia para manter a sua estabilidade. Os resultados das ações e das interações são imprevisíveis. Essa imprevisibilidade é reconhecida pela transdisciplinaridade. E a transdisciplinaridade reconhece a insuficiência das disciplinas, das multis e das inters, para abordar os efeitos dessas ações e interações. Então é por aí que a gente entra na transdisciplinaridade. Tenho tempo? Um pouquinho mais? Posso falar aqui bastante tempo. Sigo. Então, o enfoque transdisciplinar permite não apenas reconhecer e descrever fatos e fenômenos, os naturais e os criados pelos homens, mas analisá-los criticamente com outro sistema de conhecimento. Permite refletir sobre os efeitos das globais e locais e ter alguma ideia sobre o que podemos fazer sobre o estado da civilização. Ponto de partida para isso é vida. E o que é vida? É definido por duas grandes ideias. A sobrevivência, todas as espécies procuram sobreviver. E uma espécie privilegiada ou desprivilegiada que quer ir além da sobrevivência, que é a espécie homem. Então, primeira questão, o que é vida? E aí vem todas as explicações de vida, criação, evolução, não interessa. Vida é um fato. Não dá para negar que vida é um fato. E esse fato é caracterizado por um indivíduo, um só não é vida. Um só é ficção, pura ficção. É pura ficção. O indivíduo só é pura ficção. Existe muita coisa de ficção bonita explorando isso. O indivíduo tem um outro. Claro, o outro e por extensão outros. Então nós chegamos ao conceito de sociedade. E tem a natureza. O indivíduo não está fora. Está tudo imerso na natureza. Então são esses três elementos. Agora, o que tem a ver o indivíduo com o outro e com a natureza? Eles se relacionam. Aí a minha origem matemática. O que é um negócio que tem três elementos que se relacionam e que só existe se houver três e as três relações? É o triângulo. Se o triângulo não tiver um vértice, não é mais triângulo. Se não tiver um dos lados, não é mais triângulo. O triângulo tem que ter esses 6 elementos. Por isso eu pensei nessa figurinha aí. O triângulo primordial. É o indivíduo, a natureza e o outro, os três se relacionando. Isso é o que eu chamo de triângulo primordial. Quais são essas relações? Entre o indivíduo e a natureza é se alimentar. A gente respira, a gente bebe, a gente come. Entre o indivíduo e o outro, o que é? Sobretudo acasalamento, para produzir nova geração. E entre, claro, depois vem a parte de socialização e tudo isso, mas a função principal é que a espécie tenha continuidade. E entre o grupo e a natureza, que o grupo inteiro tem a alimentação. Por isso que existe uma ciência chamada ecologia que estuda isso. Então, o que nós temos aqui, esse triângulo, é bem estudado por várias ciências. E nós sabemos como se relaciona. A gente sabe que precisa se alimentar e tudo isso. A metáfora do triângulo mostra que todos são essenciais. O indivíduo depende da natureza, senão ele não sobrevive. O indivíduo depende do outro para sobreviver à espécie. Tem que ser um outro diferente. Aí aparece o macho e fêmea.
Aí tem uma outra coisa, bom, como é que você entra nessa figurinha aí, a questão da homossexualidade? É uma outra coisa que eu vou falar logo depois. Mas a vida não se realiza se não tiver cruzamento. Se todos forem homossexuais, acaba naquela geração. Então é uma coisa que não é. A vida é isso. Então, a pulsão de sobrevivência, o instinto, é que faz esse triângulo se manter como triângulo. Então, o enfoque... Opa, voltei para trás. Deixa eu ver se eu vou para frente. Estou indo para frente. Então, essa metáfora permite isso aí. O pulsão de sobrevivência aparece em todas as espécies vivas. Agora, o ser humano aparece de uma forma... É alguma coisa que aconteceu que, dentre essas espécies animais todas, uma delas ficou diferente. Aí você tem as várias explicações. No ser humano, claro, é animal. Então, o instinto existe em todos nós. E esse instinto leva à sobrevivência. O instinto quer dizer manter aquele triângulo. Mas em nenhuma outra espécie você pode subordinar o instinto à sua vontade. Você não pode subordinar o instinto às suas preferências. Só na espécie humana. É por isso que o instinto manda que você se alimente daquele negócio e você é capaz de dizer, eu não como carne. Como é que eu vou me alimentar? E você passa a ser vegetariano. Ou você diz, eu jamais não suporto alho, então você não come nada que tenha alho. É o único animal que subordina esse processo de alimentar à sua vontade. Inclusive o sujeito que diz, para de respirar e morre parando de respirar. E nós sabemos que cai assim. O sujeito tem o outro, macho contra fêmea. O que é nos todos os animais? O instinto leva imediatamente a cruzar. Cachorrinho dá uma cheiradinha, vê que a cadela está no cio, não tem o que discutir. Pronto, vai lá e cruza. O ser humano é o único que diz, não gosto dela. Portanto, eu não vou cruzar com essa mulher. Ou a mulher diz, eu não vou cruzar com esse homem. Ao ponto de dizer, eu não vou cruzar com nenhuma mulher, ou eu não vou cruzar com nenhum homem. É a preferência que é exercida pela vontade do ser humano, que é o único capaz de subordinar o instinto à sua vontade. E, claro, o grupo, a sociedade, que se alimentaria daquilo que o sistema ecológico permite, ele é capaz de violar o sistema ecológico e fazer com que a Amazônia passe a produzir soja. É a distorção. Então, esses três momentos, que são aqueles três lados básicos, ficam subordinados à vontade e à preferência. Isso é muito bem feito na criação, o quadro de Michelangelo, onde nesse momento é dado a vontade. É o momento em que dá a vontade. E você vê no quadro de Michelangelo ênfase no corpo, né? Um pouco depois você tem o quadro do William Blake, que não dá para ver direito. Apaga um pouquinho. Olha aí, a criação, em vez de tocar no dedo, como é no caso do Michelangelo, a importância aí é dada na cabeça, na razão. Porque é o início da chamada idade da razão. Bom, é a única figura que tem.
Então, as especificidades da espécie humana é isso, a subordinação do instinto à vontade. Na subordinação do instinto à vontade é que se desenvolve aquilo que eu chamo pulsão de transcendência. Você sobrevive graças a um conjunto de estratégias que satisfaz necessidades materiais e se transcende indo além das necessidades materiais e se mantém vivo com dignidade. Essa é a ideia da transcendência. É na busca da sobrevivência que você desenvolve os meios de lidar com o ambiente, é aí que você desenvolve relacionamento com o outro. Todos os animais fazem isso. Aprendem a respirar, aprendem a respirar logo que a criança nasce. Todo mundo que observou o nascimento sabe. Cortou o cordão umbilical, leva um tempinho para a criança aprender. Às vezes o médico tem que dar uma palmadinha para ela começar a respirar. Aprende a respirar. Para mamar é uma dificuldade, aprender a sucar. Mas ela vai aprender, aprende a ficar em pé, aprende. E em todas as espécies esse aprendizado vai construindo isso para buscar conhecimento. O conhecimento de como sobreviver, de como se alimentar, de como se comportar para conviver. Tudo isso é presente em todas as espécies. E isso inclui comunicação, todos os animais se comunicam de uma forma, tem um jeito de comunicar, e a linguagem na espécie humana, essa comunicação fica mais sofisticada. É linguagem, é música, é dança, movimentos, etc. Eu vou acelerar um pouco. Na busca da transcendência, as espécies Homo desenvolvem uma coisa importante, percepção de passado, presente e futuro. Isso é uma coisa que os animais não há indicação que tenham. Você deixa para comer isso depois. Nenhum animal faz isso. Quer dizer, diz, o esquilo vai agora. É uma forma de instinto muito específica. Mas a gente tem a percepção de passado. Na percepção de passado é que a gente vai procurar saber como que as nossas origens, por que nós somos. Daí vem a formação dos, eu vou acelerar um pouco, os mitos, os mistérios, as divindades, sobretudo para explicar como é que a gente já pensou, que surpresa. Você tem aquelas, numa comunidade, numa tribo, de repente, uma mulher começa a engordar, dali um pouco aparece uma criança saindo dessa mulher. Como se dá? O que é isso? Como você explica isso? Leva muito tempo para perceber que essa explicação resulta de um homem. De fato, até então, a mulher era identificada com a terra, por isso que existem as deusas. Deus é mulher, que produz o novo. Até perceber o que é isso, etc., leva muito tempo. E nessa busca vai se desenvolvendo origens, como é que você começa, etc. E daí você entra nos mitos, mistérios da criação, tudo isso dá para a gente explorar muito bem essas coisas com esse tipo de pensamento, essa busca. Isso é um trabalho muito importante em história que se fazem desse modo, a partir daí. A gente começa a desenvolver também memória, começa a lembrar de coisas do passado, você começa a identificar com as origens, das tradições e representações do real. Você começa a ver as coisas e tentar representar. E daí surgem modelos, imagem, arte, etc. Essas buscas de sobrevivência, que é triângulo primordial, com a busca de transcendência, que é vontade, são as coisas essenciais do ser humano. Nesse processo todo, cria mediadores. Esses mediadores, esse é o triângulo fundamental, primordial. Os mediadores, entre indivíduo e natureza, o ser humano cria mediadores, que são instrumentos.
E você permite se relacionar com a natureza de um modo mais elaborado através de instrumentos. Você colhe coisas, você joga, faz uma série de coisas, você desenvolve jeito de caçar, inclusive isso, agricultura, tudo isso. Os mediadores entre indivíduo e o outro é uma forma de comunicação muito mais sofisticada e emoções. E a gente desenvolve como é que você passa a dizer, ter preferências. Eu gosto desse, não gosto desse, eu amo esse, eu odeio esse. Isso é próprio do ser humano. E essas emoções, como elas surgem? Essa é uma área que a gente tem que explora muito bem nesses estudos. E entre o outro e a sociedade, o grupo e a natureza. Você cria uma coisa que nenhuma outra espécie tem. Você cria trabalho, e ao criar trabalho, você entra num mecanismo de poder, onde você organiza as coisas segundo uma estrutura, e aí nasce o poder. E aí vem toda a coisa sobre o poder. Então essa é a minha trajetória para estudar essas coisas como trabalho, poder. Então todas essas mediações são instrumentos, comunicações e trabalho e poder. É claro que tudo ligado também. Tudo ligado. O que quer dizer que o triângulo primordial se sofistica. Se para todo animal esse é o triângulo primordial, no caso do ser humano o triângulo primordial é outra coisa. Nenhuma conotação com o Estrela da Vida. Por acaso, não vou dizer que a inspiração não veio de algumas leituras muito boas de alguns filósofos judaicos, que não em nada significa conotação. Mas aconteceu de ser uma boa imagem. E está tudo ligado. Então o que nós temos, quando nós falamos de ser humano, é indivíduo, natureza, outro, instrumentos, emoções, poder, tudo isso relacionado. Tudo isso relacionado. Quer dizer, esse é o... Sem isso, como é que você vai entender o ser humano? E sem entender todas essas relações, como é que você vai entender o ser humano? A passagem de um para o outro é resultado o quê? De vontade. A única diferença que tem, quando aparece aquela figura do Michelangelo, botar o lado dele e passar o boneco de barro, ou qualquer outro animal, quando ele recebe essa coisa que na religião judaica, cristã, etc., é explicada como o sopro divino, a graça divina, que você recebeu na vida. Claro, é um sopro, você recebe e em troca você tem que ser servido. Eu não vou entrar em conversa com isso. Mas nas explicações, nas coisas que se escrevem sobre isso, está muito claro essa ideia. Não é nada original, é isso que eu entendo. A questão maior, explicar todas essas categorias, como elas se relacionam. É isso que a gente tem que tentar explicar, se nós quisermos ter uma percepção melhor do estado da civilização. Essas categorias, tudo, o indivíduo, o eu, tem que ser conhecido. A relação do indivíduo com a natureza, temos que entender um pouco o outro. E as relações do indivíduo com o outro. Relações do grupo, da sociedade com a natureza. Entender o que é vontade. E os instrumentos, as comunicações, tudo isso são os elementos que permitem sobrevivência e transcendência. Não dá para pegar um só e se tornar especialista em um deles. Você não percebe nada. Essas mesmas categorias que levam à percepção de espaço, de tempo, e todas as disciplinas
tem a sua origem aí. Quando a gente estuda a história mesmo de cada uma das áreas de conhecimento, todas começam assim. Tudo é assim. Então, civilização moderna é o complexo de várias culturas, cada uma procurando entender essas coisas do seu modo, e as categorias compartilhadas geralmente são dominadas pela cultura dominante. Então, quando conquistaram isso aqui, as outras culturas que tinham todas essas reflexões foram eliminadas ou suprimidas ou esquecidas. Agora, todas essas reflexões, todos esses elementos são parte do contexto cultural de todos os povos. Se a gente quer encontrar alguma saída para essa situação angustiante que nós temos que saber como que alguns outros lidaram com isso. O projeto mais recente da Unesco é como as populações indígenas lidam com a questão da água. As populações urbanizadas nos países das capitais são incapazes de lidar com a água. Isso aí está quase em beira de colapso, falta de água. Algumas provocam até guerras. Como que nas populações indígenas você tem, de um lado, de uma margem do rio, você tem uma tribo, uma comunidade com língua própria, com vida própria. Do outro lado você tem uma tribo rival. Eles guerreiam, se matam, é o que for. Mas a água é intocável, porque é de nós dois. Que tipo de postura essas populações têm para poder compartilhar coisas essenciais como essa? Uma que está se tocando agora, um projeto muito bom, é sobre como as comunidades indígenas lidam com isso. Não quer dizer que não tenha rivalidade. Não quer dizer que todo mundo tenha que ficar igual, todo mundo amigo, todo mundo se abraçando. Não, eu posso não gostar daquela pessoa. Posso não gostar, ser contra aquele grupo. Eu posso ser contra aquele time. Não justifica que eu acabe com o jogo porque eu sou contra com o time que está ganhando. Essa é a coisa fundamental que eu acho que deu errado na civilização, aquilo denunciado pelo Mephistófeles. Você querer ter poder, você querer ser mais, você querer ser dominante. Eu acho que se a gente entender isso, substituir, como foi lembrado, essa arrogância por uma humildade de reconhecer que sem o outro a gente é nada. Portanto, sem a solidariedade e cooperação com o outro, a gente é nada. Eu acho que levar a isso é o nosso grande objetivo. E é o que eu tento fazer. Muito obrigado. Olha, tem mais um grupo de meus queridos dessa. Eles não podem. Não podem entrar, eu falei para eles entrarem. Tem cadeira. Vocês, eu estou aqui, meu tempo é inteirinho de vocês. A gente tem meia hora. Se quiserem, se tiverem algum tempinho para. Por favor. O senhor estava falando da questão do... Só que eu sou meio surdo. sim. E eu falo baixo. Falar. Alto. O senhor estava falando sobre a questão do macho e da fêmea, e aí o senhor falou assim, em algum momento eu falo sobre a questão homossexual. É isso aí. Claro. Quer dizer, o animal encontrou um macho e que um macho dá uma cheiradinha, encontra a cadela no cio, não discute. O homem encontra a mulher e decide. Essa eu não gosto. Eu gosto de mulher magra, essa aqui está muito bonita para mim. E ele escolhe. Ou, eu não
gosto de mulher nenhuma. Não me sinto bem com mulher. Sem outro, ninguém é. Sozinho é pura ficção. Portanto, outro. Esse outro, bom, se é homem, mulher, na hora íntima do cruzamento, não tem nada a ver com mulher. Pronto. É assim que eu vejo o homossexualismo, uma preferência absolutamente legítima. Assim como a gente tem preferência em alimentação, em gostar de alguém, essa preferência é legítima. É legítima. O único problema é que se essa preferência for total, o que acontece? A espécie acaba. O que acontece? E essa é uma das coisas muito bem estudadas quando Paulo prega o celibatismo. Tem que ser. Por que isso? E há uma interpretação que diz que é preparando para de certo modo, acelerando a iminência do fim da espécie. Todos irem para o paraíso. Eu li algumas coisas sobre isso. É interessante isso. Agora, o que aconteceria se isso fosse total? A espécie acaba da outra geração, não tem além daquela geração. Então, a questão de preferência e a questão de dar continuidade à espécie são duas coisas distintas. Tanto que você tem um monte de homossexuais que têm filhos, casam, encontram uma mulher, cruza, e uma mulher fez essa função importantíssima de dar continuidade. Fizeram a função importantíssima de dar continuidade à espécie, mas é o único relacionamento que eles têm. Então, assim que eu vejo o que eu considero absolutamente normal que seja assim. Nada de... Na minha explicação, é normal. Primeiro, eu queria contar que eu estou aqui porque o senhor... queria contar que eu estou aqui porque quando eu vi seu nome eu fiquei super feliz. Muito obrigado. Lá atrás, em 98, eu estava muito na dúvida se eu continuava eu tinha entrado no CETRANS, eu não sabia se eu ficava ou não, eu estava assustada com os intelectuais. E quando veio o senhor, eu falei, mais um intelectual. E aí o senhor chegou numa mesa ali na Escola do Futuro, e o senhor começou a contar a sua história, a sua vida. Aí eu respirei fundo e disse, puxa, é o primeiro que fala, que conta da onde ele fala o que fala. E eu falei, finalmente, algo que faz sentido para mim. Essa é a epistemologia, da onde eu falo o que eu falo. Então essa era a primeira gaiola que estava aberta para mim. E por falar em gaiola, eu acho que tem uma questão muito importante que o senhor gentilmente não fala, que é que fora da gaiola existem cães, que é a questão política. E saber é poder. Então, eu acho que cabe aos senhores, doutores, professores, que estão dentro das grandes comunidades de gaiolas, cuidarem desses cães dentro das universidades para não se formarem Rottweilers, Dobermans, assim, o que é? Para poderem abrir as gaiolas. Porque é uma coisa impressionante o que está acontecendo em muitos países. Mas eu sou terapeuta e mediadora de conflitos. Então, mediadora de conflitos familiares. Então, eu também não obrigo os casais, não obrigo é ótimo. Eu não fui formada para os casais voltarem a se amar, mas quando eles têm filho ou parentes doentes, com doenças crônicas, eles têm que conversar, no mínimo, porque essas crianças vão precisar deles, ou os parentes com doenças crônicas vão precisar deles. Então, eles têm que aprender a conversar, que é o que eu falei, eles não precisam se amar, mas têm que conversar. Então, essa é a minha função, ajudar as pessoas a conversarem. Ponto, acabou. Amar não é. Mas eu acho que
das coisas que está acontecendo no mundo é que está um pouco de desamor, realmente. Então, quando dois homossexuais se propõem a adotar uma criança, é um exercício de amor, que está difícil hoje em dia nas cidades, exercitar essa coisinha chamada amor. Eu acho, não sei se eu estou errado. E acho que nas universidades, que era o lugar onde supostamente as pessoas que mais sabem, isso eu disse no encontro, inclusive continuo dizendo, os alunos saem, os veteranos saem e fazem como é que chama? Os calouros, pedir esmola nas esquinas, ou fazerem bobagens desse tipo e matarem outros, em vez de fazer coisas mais criativas. Né? Então, eu acho que a universidade de um modo geral, infelizmente, é uma reprodução da sociedade onde para que essas pessoas estudam tanto se elas não podem usar de uma maneira mais útil para a sociedade mesmo. De um modo geral, não podem sair das gaiolas para fazer coisas para a sociedade, para reverter de alguma maneira para a sociedade. E eu tenho visto em universidades de medicina, não vou citar nome, mas eu tenho recebido atores no meu consultório, que ao se tornarem reitores, diretores, etc., e ao quererem mexer um pouco nas estruturas corruptas, os alunos e as pessoas da coordenação dizem ele vai aparecer morto. Essa não tem como... Quer dizer, é uma coisa horrível que está acontecendo. As universidades são instrumentos do poder, como as escolas são instrumentos do poder. Eu não espero que nenhum sistema de poder vá abrir qualquer gaiola. Não tem. A sobrevivência deles acaba sendo a custa disso. O que eu posso... Bom, nasci numa gaiola. Fui criado numa gaiola. As gaiolas sempre têm um jeitinho de se abrir a porta e sair. Você sai escondidinho e tal. Isso. E de fora você sempre tem um jeitinho de ajudar alguém a abrir a gaiola. Agora, não pensa que essa é a saída da gaiola vai ser aplaudida, não. Isso. Essa saída da gaiola custa muita paulada, que eu recebi também. Viver na Continuo recebendo. contracultura não é fácil. Por isso que o Mefistófeles fala que essa espécie é uma espécie difícil. Se fosse mais fácil, já teria fugido há muito tempo. É difícil. Agora, é difícil. Então, como é que o senhor resolve? Não sou eu que resolvo. Uma das grandes dificuldades é que a gente sempre pede para outros resolver. A gente sempre espera que outro resolva. A gente sempre espera que a universidade se renove, a universidade então seja uma universidade de gaiolas abertas. Eu nunca, em todo esse momento eu não falei para acabar com a gaiola. Não acabar com a gaiola. Como eu não digo que esses pássaros são uma maravilha, a árvore não é tão bonita, então eu vou acabar com a árvore e ficar só com os pássaros. Jamais. Não acabe, porque as gaiolas são importantes, são muito boas, tem muita coisa aproveitável. O que tem que ser possível é você sair, ver as coisas por fora e voltar e melhorar, alimentar melhor o que está dentro da gaiola, criar novas forças, talvez levar algum outro para fora, etc. Então, esse livre trânsito entre as disciplinas, um pouco de disciplina agora, no sentido de você, para trabalhar, para fazer, você não vai pegar, você quer escrever um texto, você não vai jogar palavras, rabiscos, etc. Claro, você tem que organizar o seu texto de acordo com uma gramática, fazer uma linguagem adequada. Tudo isso é coisa da gaiola. É verdade. Tudo isso é coisa da gaiola. E eu não estou dizendo para jogar isso fora. As gaiolas estão lá, são importantes.
O que é importante é que, para fazer esse texto, eu só faço esse texto dentro da gaiola, me alimentando do que está na gaiola, tendo ideias de dentro da gaiola. Aí o texto vai ficar muito fraquinho. Um texto pobre. Agora eu alimento, eu saio, olho, aí eu chego lá e me enquadro para poder escrever na linguagem adequada, para que os outros entendam. Mas esse entrar e sair é o fundamental. Eles passam, saem voando e na hora de fazer o ninho, eles voltam lá e põem o ninho lá dentro, em cima da árvore. Não acontece. Nesse sentido, Isso é fundamental. Como? Nesse sentido, a gente vê que a gaiola é natural, né? Não há nada contra. O que acontece é que, como instrumento de poder, ela se tornou apropriada pelo poder. Então, entender esse momento onde se criam os instrumentos de poder, eu acho que é muito importante a nossa reflexão. Porque, na verdade, o poder é o grande vilão, né? E o poder só permite que se faça aquilo que não ameace o poder. Portanto, ele não vai abrir a porta da gaiola. Não, e num momento histórico onde a educação tem valor zero nesse momento no nosso país, ainda por hoje. É verdade. É um momento histórico muito triste. Nesse sentido, professor, em que nicho cultural o senhor coloca suas fichas de mudança? Se não na universidade onde se produz... A minha vida? Não, a sobrevivência e a adaptação e a transcendência da humanidade. Em que momento Não em que momento, mas em que lugar? Em que Nesse lugar da instituição. cultura? Criança, no jardim de infância, falando com os filhos. Jardim de infância, primário. Eu acho que não Esse quadrinho, A mãe falando pro... esses elementos todos que a gente vê, que eu destaquei, aquelas categorias de indivíduo, outro, relacionamento, tudo isso é transformado, pode ser transformado, se você quer seguir o sistema escolar, tudo isso pode ser transformado num processo escolar, onde a cada momento da escolaridade, da formação da criança, do adolescente, a cada momento essas coisas são destacadas. Então, cada vez que você, vamos dizer, bom, não dou mais aula de matemática. Dá aula de matemática. Mas em cada momento que você fala alguma coisa de matemática, procura de algum modo encaixar, porque a coisa básica são esses elementos e os relacionamentos. Aquela estrela de 6 pontas. Aquilo é que tem que ser trabalhado. Agora, como é que você vai trabalhar aquela estrela? Com as chamadas disciplinas. Então, se você tem uma aula de biologia, não quer dizer acaba, não dá mais aula de biologia. Dá aula de biologia. Mas a cada momento que o professor está falando do programa dele, não se esqueça de algum modo relacionar, mostrar como isso tem a ver com aquela coisa maior. Então eu digo que isso deveria acompanhar toda a formação, desde criança, desde infantil até pós-doutorado. E dá para você fazer essas reflexões maiores. O que acontece é que as coisas são ensinadas como tendo valor em si. E essas disciplinas não têm valor em si. O valor delas é porque permite enxergar melhor a coisa maior. Essa é a coisa fundamental. A existência delas se justifica porque permite enxergar coisas melhores, maiores. Então vai falar, bom, então não interessa a poesia. Por que não interessa a poesia? Pois a poesia te ajuda a entrar naquele triângulo, trabalhando com a parte de emoções, ou trabalhando com imagem, representando alguma coisa. Esse passarinho saiu voando, voltou, e provavelmente ele pode fazer uma poesia sobre o que ele viu fora.
Essas coisas são fundamentais. Então, todas as disciplinas, e até mais pode pôr, todas elas se justificam pelo seu alcance maior. No momento que elas se fecham em si, o grande objetivo é dar um avanço nela mesma, bom, aí eu acho que está perdendo a razão de ser. Essa é a minha percepção. Respondeu? Era isso que você queria? Sim. Não sei se eu respondia contento, mas era esse o foco. Era. Professor, uma pergunta. Como que a gente poderia trabalhar essa gaiola, abrir a gaiola no sistema de rede pública? Essas crianças praticamente são carentes. Então só consegue, em um ano, fazer um belo trabalho, né? Abre-se as gaiolas, mas depois, né, o próprio convívio delas, elas voltam. Aí, o sistema escolar, a gente tem que entender que as crianças vão para a escola já com uma expectativa alimentada pelos pais, alimentada pela sociedade em geral, de se instrumentalizar, se preparar para subir socialmente, para ter alguma coisa. Essa é a grande expectativa. Os pais fazem sacrifício para mandar um filho para a escola, porque ele pode ter um bom emprego depois, pode ter coisas melhores. Então, a criança mesmo cria essa expectativa. Então, existe uma expectativa escolar que é difícil de negar. É legítimo que seja essa expectativa. Nós, como professores, não tem como dizer, não, estudo é bobagem. Não, você vai ter o Enem aí. Ele quer passar no Enem. A escola quer que os alunos vão bem no Enem. Se o professor não preparou bem os alunos, ele perde o emprego. Os pais têm o filho da escola e esperam que a escola prepare para passar. Então, toda essa expectativa, agora estou falando como professor, toda essa expectativa é legítima dentro desse modelo de sociedade e tem que ser respondida pelo professor. Agora, o professor tem uma função que é essa de responder às expectativas, ser sobre aquilo pelo qual ele é pago, tudo isso. Tem essa função. Mas, ao mesmo tempo, ele tem a responsabilidade, não só o professor, todos, mas em particular o professor, tem a responsabilidade de ser um educador e de preparar as gerações futuras para algo além dessa satisfação de provas, de notas, de carreira, algo além disso. Então ele tem como responsabilidade despertar nessas crianças esse tipo de preocupação. Então eu sempre digo para os meus alunos, se você é contratado, tem 4 aulas por semana, venha para dar essas 4 aulas por semana. 3 delas, você funcione como um bom treinador. Faz o melhor treinador possível. Tem métodos para treinar melhor. Dá 20 exercícios, pede para a criança fazer o 22º e o 21º igual, etc. Existem métodos discutíveis, alguns melhores, outros piores. Existe um monte de coisas para ser um treinador. Não deixa de ser treinador, porque senão você perde o emprego. Mas roube dessas suas horas que você paga para ser treinador, pelo menos uma horinha para ser educador de verdade. Essa eu acho que é a coisa fundamental. Não tenta substituir, não, agora eu vou educar. Todas as minhas aulas. Não, porque você perde o emprego e é xingada pelos alunos, pelos pais, por todos. Porque a sua função é ser treinadora. Mas ninguém vai perceber, se você for esperto, ninguém vai perceber que você está roubando algum tempinho para educar os alunos, para falar de coisas maiores. No meu tempo de criança, quando eu estava no ginásio, quando eu tinha 12 anos,
11 anos, 12. Eu lembro de alguns professores que a gente dizia, é o fulano de tal, professor, hoje ele matou a aula. Não deu matéria. Matou a aula. Essa é uma palavra comum. Pois as aulas que ele matou são aquelas que mais me serviram na vida. São as aulas que despertaram. Porque ele matava a aula de que jeito? Falando de uma coisa, falando, por exemplo, de um jogo de futebol, falando de uma viagem que ele fez, falando de coisas desse tipo que despertam o ser humano que está dentro de você. E não o ser treinante. Está sendo treinado para fazer um robozinho. Está sendo preparado para passar uma prova. Esse é sempre o conselho que eu dou. Não entre nessa de querer fazer tudo, porque senão você cai fora. Treine, faça o treinamento o melhor possível, a alegria dos alunos de para irem bem numa prova, dos pais, de todo mundo. É parte dessa sociedade mal orientada, mas ainda é aquela que a gente tem. Mas ao mesmo tempo vai provocando, seja subversiva nisso, esperando que, quem sabe, eles, quando forem crescendo, eles são capazes de derrubar essa sociedade e pôr uma outra no lugar melhor. Porque senão está ameaçada de eles porem no lugar outra pior. Porque o filho de um capitalista explorador é treinado para substituir o pai. E vai fazer igualzinho o pai. Então nós queremos que, de algum modo, ele, quando chegar a hora que ele está no comando da coisa, ele pense duas vezes antes de tomar as decisões. Por isso que eu digo, a gente só pensa para a escola pública. Não. Tem que dar muita atenção para as escolas de elite. Porque nas escolas de elite é que estão sendo treinados os substitutos dos capitães de elite. Esses é que teriam que entrar com uma outra cabeça da empresa, quando eles assumirem o lugar dos pais. Então é o nosso trabalho, eu diria, subversivo. Essa é a minha resposta. Professor, eu estive pensando nas gaiolas, na árvore, eu estive pensando numa poesia do Prévert, que é para você conseguir pegar um passarinho. Então o Prévert ele vai dizendo, primeiro você tem que pegar a sua tela, ele está dizendo para o pintor, você tem que pegar a sua tela e levar a sua tela para um lugar bonito. Aí você chega nesse lugar bonito, você coloca a sua tela. Então ele vai começando a dar para o pintor todas as qualidades necessárias para você conseguir captar o pássaro na gaiola. Só que assim que o pássaro, depois que ele viu uma beleza grande, ele entrou na gaiola, ele manda tirar uma a uma exatamente as grades da gaiola. Então eu acho que essa poesia é bem mais ou menos essas saídas que o senhor falou, que o professor tem que ter para... O professor tem que ter esse tipo de estratégia para... Eu repito, não se trata de acabar com a gaiola. As gaiolas são em todos. Você vai em qualquer tipo de... Você tem o paré, você tem o castilho, você tem essa estrutura toda. Agora, o que está faltando na nossa sociedade é a percepção que tudo isso deve ser subordinado a uma coisa maior, que é a sobrevivência da civilização. Senão não tem jeito de sobreviver. É equivocada essa civilização? É equivocada. Agora, os equívocos acabam se repetindo. Alguns desses equívocos, o pior deles, por exemplo, a questão do capitalismo, que é um grande vilão de todo esse negócio, o capitalismo, bom, está se desmanchando. Está tão artificial. Você vê hoje, por exemplo, a notícia, que coisa séria. O Eike Batista parece que perdeu, quanto ele perdeu alguns bilhões aí, né? Coisa. A
Agora, uma outra notícia que deu, puxa vida, amanhã corre a loteria americana, que dá quase 1 milhão de prêmio para quem acertar. Tudo isso é tão fictício, tão artificial, é tudo papel, é tudo número escrito. Você pegar alguém e dizer, bom, agora me dá esse milhão aí, vamos ver o que eu faço com esse milhão. Você não faz nada. É uma coisa, está chegando uma coisa como o rei Midas, onde encostou, virou ouro. Que maravilha. O que você faz com esse ouro, você não tem mais o que comer. Então, esse sistema, eu acho, que acaba se desmanchando. O sistema financeiro geral acaba quebrando. Colapso geral. Como aconteceu logo depois da guerra, onde o sujeito carregava carrinhos cheios de mar que não valia nada. Alguma coisa desse tipo, tenho a impressão que acaba acontecendo. Como? Não sei como. Isso, não quero explorar isso, só queria explorar essa coisa de você ser subversivo. Prepara as novas gerações para que eles continuem nessa sociedade, mas com alguma minhoca na cabeça. Nós somos fracos. Nós somos como o grilo do Pinóquio. O que o grilo do Pinóquio fez? Chamou a atenção do Pinóquio, anos e anos. Despertou. Anos e anos. Chamou a atenção do Pinóquio, até que o Pinóquio resolveu voltar lá para casa e virou menino. Nós temos só essa força. Falar. Olha aqui que beleza, estou falando. Eu falo com alunos, com o mundo, quando eu posso eu falo. Eu acho que a força que a gente tem, sobretudo como professor, como educador, você tem uma classe, acha um jeito de chamar a atenção para a classe e falar de alguma coisa mais do que as disciplinas. É a única estratégia que eu vejo. É a única arma que eu vejo que nós temos. Mas isso envolve generosidade. Acho que a gente podia fazer mais uma pergunta para o horário. Vamos fazer mais uma pergunta e depois nós encerramos. Mais uma colocação. Faz a colocação. Eu acho que isso que é uma questão de generosidade. Né? Eu acho que o professor, para estar nessa posição, ele tem que ter uma disposição generosa interna. E é um atributo que a gente não tem visto ser muito estimulado. Da generosidade, porque na generosidade de se dar de maneira mais integral, não é o saber técnico, mas é o saber, esse saber, né, que essa troca acontece. Eu acho que tem isso em mente também. A generosidade necessita humildade. Ninguém pode ser generoso se não tiver humildade. Na humildade que você se identifica com aquele a quem você quer dar. Se você der de ser generoso sem humildade, você dá agredido. Por isso eu não gosto de usar a palavra tolerância. Mais do que isso. Humildade. Você sabe que ser o outro você não é nada. Passa essa mensagem. Eu acho que, professor, muito obrigado pela sua presença e suas palavras que acho que vão ficar marcadas aqui para sempre. Né? Muito obrigada, então. A vocês também que vieram escutá-lo também. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Como eu disse, é um privilégio a gente falar e ser ouvido. Muito obrigado.